Um martelo de 100 toneladas golpeia um tubo de aço em pleno oceano violento. Se o ângulo desviar um único milímetro, a estrutura colossal dobra como papel sob o próprio peso. Para sustentar pontes ou plataformas em águas profundas, a engenharia precisa fincar estacas gigantescas diretamente no leito marinho, enfrentando correntes que empurram o aço com força implacável. O segredo inicial não está na força bruta do golpe, mas na física do deslocamento de água dentro do próprio tubo oco. Ao cravar uma estaca oca, a água aprisionada em seu interior precisa escapar rapidamente. Se o topo do tubo estiver vedado, a pressão interna acumulada implode ou explode as paredes de aço. Por isso, as estacas permanecem abertas em suas extremidades, permitindo que a coluna de água suba livremente enquanto o solo penetra na base durante a descida. Mas essa abertura cria um novo desafio físico, o atrito lateral. À medida que o tubo avança dezenas de metros sob o leito, a fricção entre a parede externa do aço e as camadas de sedimentos aumenta exponencialmente. Isso exige golpes cada vez mais potentes de pistões hidráulicos maciços, que transferem uma quantidade absurda de energia cinética através de uma estrutura temporariamente instável. Sobre uma balsa de posicionamento dinâmico, estabilizada por propulsores de alta precisão que anulam o balanço das ondas, um guindaste de esteira colossal ergue a estaca de 90 metros de comprimento. A correnteza lateral tenta arrastar a ponta inferior do aço, ameaçando desalinhá-la antes mesmo que ela toque o solo subaquático. Para conter essa força invisível, os engenheiros utilizam o gabarito de cravação, uma estrutura metálica treliçada pesando centenas de toneladas, que é baixada até o fundo do mar. Esse esqueleto funciona como uma guia rígida, prendendo a estaca em uma trajetória perfeitamente vertical contra o empuxo da maré. Quando o martelo hidráulico começa a operar, o impacto mecânico reverbera pela água por quilômetros. Cada golpe descarrega milhares de quilojoules de energia, empurrando o tubo apenas alguns centímetros para dentro do leito arenoso. O aço vibra de forma extrema, e é justamente essa vibração controlada que altera temporariamente as propriedades físicas do solo ao redor da estrutura. Muitos acreditam que a estaca perfura o solo puramente pela força do esmagamento físico. Na realidade, o mecanismo que viabiliza a descida é a liquefação induzida. A vibração de alta frequência, gerada pelo impacto contínuo, reorganiza as partículas de areia saturada de água no leito marinho. Esse processo elimina temporariamente o contato direto entre os grãos de areia, transformando o solo sólido em uma suspensão fluida e espessa que oferece quase nenhuma resistência ao avanço do aço. O tubo não está cortando a rocha ou a areia, ele está deslizando por uma sopa de lama sob altíssima pressão. No entanto, essa facilidade esconde um risco crítico. Enquanto o solo estiver liquefeito pela vibração, a estaca não possui nenhuma estabilidade lateral ou capacidade de carga. Se o martelo falhar ou parar de funcionar repentinamente antes de atingir a profundidade calculada, a vibração cessa. O solo ao redor se reorganiza e se compacta instantaneamente, travando o tubo de aço na posição errada. Uma vez que esse travamento ocorre, a força necessária para reiniciar o movimento é muitas vezes maior do que a capacidade do maior martelo disponível, arruinando a fundação. O risco de colapso estrutural durante a cravação é um jogo de pressões milimétricas. Conforme a estaca penetra nas camadas mais profundas e densas do subsolo, a resistência na ponta cresce de forma violenta. O martelo continua aplicando golpes no topo, enviando ondas de tensão de compressão que viajam na velocidade do som através do aço. Se essa onda de choque encontrar uma camada de rocha basáltica imprevista, a energia não consegue penetrar no solo e retorna para cima como uma onda de tração reversa. Esse choque de forças opostas dentro do tubo de aço pode causar a flambagem, deformando a parede metálica de espessura massiva como se fosse uma fina folha de alumínio. Para evitar essa destruição interna, os engenheiros monitoram o chamado critério de Nega.
Esse parâmetro mede milimetricamente a penetração da estaca a cada 10 golpes do martelo. Quando a estaca atinge a nega, significa que ela chegou ao limite de penetração segura e que qualquer golpe adicional não empurrará o aço, mas sim destruirá sua integridade estrutural por fadiga acumulada. Outra barreira física invisível é o fenômeno do plugamento do solo. Conforme o tubo oco desce, a coluna de terra que sobe em seu interior sofre uma compressão extrema devido ao atrito com as paredes internas de aço. Em determinada profundidade, essa terra compactada se torna tão rígida que impede a entrada de novos sedimentos. O tubo oco passa a agir como uma estaca sólida de ponta fechada. A partir desse momento, o esforço exigido para continuar a cravação dobra, pois o martelo precisa deslocar todo o volume de solo localizado abaixo da ponta entupida. Se os engenheiros não previrem essa transição física, a energia acumulada no topo da estaca superará o limite de escoamento do aço, resultando em microfissuras invisíveis que comprometerão a vida útil de toda a obra sob o peso futuro da estrutura. A verdadeira escala do desafio, no entanto, segundo Ozó, se manifesta anos após a conclusão da cravação. Uma fundação em águas profundas nunca encontra repouso definitivo. As correntes marinhas contínuas e as marés colidem contra os pilares de aço instalados, gerando turbulências severas em suas bases. Esse fluxo turbulento remove constantemente a areia e o sedimento fino que sustentam a estaca, um processo erosivo conhecido como score. O que antes era uma estaca enterrada 30 metros sob o leito marinho seguro pode, após algumas temporadas de tempestades, ter metade de sua extensão exposta à água livre. Sem o suporte lateral do solo que foi levado pelas correntes, o comprimento livre do pilar aumenta drasticamente. Isso altera o comportamento dinâmico de toda a megaconstrução, tornando-a altamente vulnerável à flexão e à fadiga causadas pelas ondas superficiais e pelo vento que atinge a superestrutura. A engenharia não está apenas instalando um pilar estático. Ela está travando uma batalha contínua contra a hidrodinâmica do oceano que tenta desenterrar a obra dia após dia. Para conter essa erosão contínua e garantir a estabilidade por séculos, os canteiros de obras mobilizam navios lançadores de pedras para criar blindagens de rochas pesadas ao redor das estacas. A própria instalação dessas estacas gigantescas esbarra em um limite físico e biológico rigoroso. O impacto de um martelo de 100 toneladas contra o aço oco gera ondas de choque acústico subaquático de intensidade avassaladora. Essas ondas de som viajam pela água com tamanha energia que podem colapsar os sistemas de orientação e os órgãos internos de mamíferos marinhos a quilômetros de distância. Para superar esse limite regulatório e ético, sem interromper a obra, a engenharia desenvolveu a tecnologia das cortinas de bolhas. Mangueiras perfuradas são dispostas no leito marinho ao redor da estaca, liberando um fluxo constante de ar comprimido. Essa barreira cria uma parede densa de bolhas de ar ascendentes. Como a velocidade do som no ar é muito menor do que na água, a diferença de densidade na interface das bolhas reflete e dissipa a energia acústica destrutiva, confinando o ruído mortal dentro de um perímetro seguro, enquanto o trabalho pesado continua no centro do círculo. Aquele tubo de aço, que começou sua jornada balançando de forma vulnerável sob a ação das correntes marinhas, termina como uma raiz estrutural profunda e indestrutível, integrada de forma definitiva ao leito do oceano. A estabilidade de uma megaconstrução sobre a água não reside na rigidez absoluta de seus pilares, mas sim na sua capacidade de interagir e se adaptar às forças geológicas e hidrodinâmicas do planeta. Cada golpe do martelo hidráulico não foi apenas um ato de força bruta, mas um processo de costura milimétrica entre a engenharia humana e as dinâmicas naturais mais brutais. No final, as maiores pontes e plataformas do mundo
não flutuam sobre a superfície. Elas se apoiam na resistência silenciosa de gigantes de aço que aprenderam a suportar o peso do mundo sob a pressão incessante do mar.